Em inglês, meu nome significa esperança. Em espanhol, significa muitas letras. Significa tristeza, significa espera. É como o número 9, uma cor de barro. São os discos mexicanos que meu pai ouve aos domingos, quando ele está se barbeando, músicas de chorar. Foi o nome da minha bisavó e agora é o meu. Ela era uma mulher de cavalo também, como eu, nascida no ano chinês do cavalo. O que supostamente é má sorte se você nasce mulher. Mas eu acho que isso é uma mentira dos chineses, que, como os mexicanos, não querem que suas mulheres sejam fortes. Minha bisavó. Eu queria ter conhecido ela, um cavalo selvagem de mulher, tão selvagem que não se casou, até que meu bisavô jogou um saco na cabeça dela e a levou. Bem assim, como se ela fosse um lustre caro. Foi assim que ele fez. E a história diz que ela nunca o perdoou. Ela olhou pela janela a vida toda, do jeito que tantas mulheres apoiam suas tristezas em um cotovelo. Eu fico pensando se ela fez o melhor com o que recebeu ou se ela lamentava por não ter conseguido ser todas as coisas que queria ser. Esperança. Eu herdei o nome dela, mas eu não quero herdar seu lugar na janela. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre A Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros. Esse livro é um lançamento da editora Dublinense, que é uma editora independente, e a tradução é da Natália Borges Polesso, que é uma escritora também, uma escritora brasileira contemporânea, que escreveu aquele livro Amora, e eu achei fantástico que toda a produção dele envolveu o trabalho de muitas mulheres maravilhosas, além da própria autora, que já tem um trabalho muito reconhecido lá fora. A gente tem também aqui o trabalho de outras mulheres que estão aí no mercado editorial. Essa capa bonita também da Luísa Zardo, é todo um cuidado com esse trabalho, na revisão também da Júlia Dantas. São tantos nomes, tanta gente importante que eu acho que a Dublinense só acerta com isso, né? E fiquei bem feliz de poder ler esse livro, eu tava querendo bastante. Esse livro eu ganhei de presente da Juliana, que é uma inscrita aqui do canal. Obrigada, Juliana, eu adorei, foi um presente de aniversário e eu consegui ler imediatamente. E fiquei muito encantada de conhecer a escrita da Sandra Cisneros, que é tão latino-americana, apesar dela ser nascida nos Estados Unidos, né? A família dela é de ascendência mexicana, mas claro que ela é mexicana-estadunidense por toda a cultura que a criou. Eu já vou começar a falar um pouquinho dessa história, mas antes de mais nada, caso vocês estejam chegando no canal agora, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscrevam, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Esse trecho que eu li para vocês na abertura é um dos primeiros do livro, tá bem no comecinho. E eu achei que valia a pena porque mostra bem a voz dessa protagonista que é a Esperança. A Esperança é essa moça nascida nos Estados Unidos, filha de pais mexicanos, assim como a autora. É uma personagem muito baseada na autora também. E ela vai contando aos poucos muito da sua vida nesse bairro em que ela mora, que é um bairro pobre de Chicago. Um bairro onde vive a maior parte dos mexicanos da cidade. E ela conta desde o comecinho ali, das primeiras experiências dela com a vizinhança, das primeiras experiências dela com a família, na escola, e gradativamente a gente vai acompanhando o crescimento dessa personagem, porque ela vai passando por diversas situações, ainda que ela não diga a idade que ela tem e que nem precise disso, a gente percebe todas essas transformações na vida dela à medida que ela vai crescendo, né, e tem o seu primeiro emprego, por exemplo, quando ela vai para a faculdade, quando ela consegue o seu trabalho, o primeiro trabalho oficial da vida dela, e eu acho isso também muito bem construído aqui na narrativa. Mas esse livro não pode ser entendido bem como um romance na essência, porque ele tem várias histórias curtas, quase como contos, que funcionam de forma isolada, isso não tem nenhum problema, mas que também tem alguma relação, já que a maior parte deles é contada pela Esperança e também porque fala da vida dela, dos familiares dela em quase todo o livro. Porém, não tem um gênero muito definido, e isso também não faz muita diferença, gente. A própria autora fala na introdução que ela não tinha essa pretensão. Então, eu gosto muito do que ela apresenta já no comecinho, porque ela meio que prepara o leitor para o que vai encontrar aqui, e com isso eu acho que também limita muito, né, desse pacto de leitura, para que a gente não saia por aí dizendo coisas que ela nem queria, né, nem imaginava que a obra pudesse suscitar. A parte da introdução desse livro, que é escrita pela autora mesmo, alguns anos depois dela ter escrito esse livro, eu achei muito bonita e foi, na verdade, a parte que mais me comoveu. A gente tem nesse comecinho do livro aqui uma foto da autora
e ela fala da experiência dela na sua primeira casa, Uma Casa Toda Minha, que é uma referência direta a Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, uma escritora que fomentou muito o pensamento dela, o pensamento, né, pela independência feminina, e ao todo tempo, nessa introdução, ela vai falar como foi importante para ela ter um lugar onde morar, porque fazia parte dessa independência, dessa tentativa de sair da casa dos pais, dessa tentativa de viver de uma forma diferente de toda aquela comunidade mexicana nos Estados Unidos, e ela consegue isso, ela faz isso a custos muito altos, né? Por exemplo, a incompreensão do pai dela, que não entendia por que ela estava saindo de casa, sendo que ele tinha trabalhado duro a vida inteira para dar o mínimo de condições para elas, para todos os filhos, para que eles pudessem estudar, enfim, e ele não entende esse movimento que ela faz. Mas ela precisa disso para escrever, precisa disso para trazer para o papel as histórias dessas pessoas que fizeram parte da vida dela, que constituíram essa identidade mexicana dela dentro desse país, que não trata muito bem os imigrantes. Então, nesses capítulos que são bem curtinhos, eles têm cerca de 2 páginas, 3 páginas no máximo, a gente vai vendo vários personagens diferentes com os quais essa personagem Esperança conviveu. Desde as amigas da rua, desde os colegas da escola, até colegas de trabalho, algumas primeiras experiências no mundo do trabalho mesmo, na vida adulta. E todos eles, a seu modo, fazem construir essa imagem que a gente tem do que é ser um latino-americano vivendo nos Estados Unidos. Não é fácil. E também nessa vivência que eles têm de latinos, a gente se reconhece muito, a gente aqui do Brasil, porque a realidade deles é muito parecida com a nossa, nessa questão da subalternidade, da exclusão, das condições precárias de vida, da vida na própria comunidade, da violência, de toda essa realidade que a gente já sabe, já está acostumado e conhece muito porque a gente vê nos nossos pares, nos nossos vizinhos e também vê retratado na literatura contemporânea. E nesse sentido eu acho muito legal porque esse livro totalmente latino-americano, ainda que essa autora tenha nascido e se criado lá nos Estados Unidos. Tem muitos trechos bonitos aqui em que ela fala sobre a relação com os seus familiares, especialmente com a mãe e com a avó. Ela herdou, né, esse nome da própria avó. Tem partes em que ela fala sobre a relação dela com a língua, com o espanhol, que é a língua materna, e o quanto isso é importante, né, para a relação da própria família. Tem muito sobre o papel de gênero aqui, a vida das mulheres, que é uma vida bastante oprimida e duplamente oprimida. Muitas dessas mulheres são imigrantes e elas já passam bastante trabalho por estarem no país nessa situação, nessa condição, às vezes até ilegalmente, mas também passam trabalho porque os seus maridos são extremamente machistas e violentos e acabam descontando nelas todas as suas frustrações. Essas mulheres que esperam, né, que esperam na janela como a própria avó dela, depositando as esperanças no cotovelo, achei essa imagem fantástica. A gente pode ver aqui, né, nessa capa desse livro, que é muito simbólico, não fala especificamente de uma personagem, ou não chega nem a ser um spoiler da história, porque são muitas as mulheres que passam por essa situação. Então é meio que ela representando aqui toda uma comunidade, toda uma vivência latino-americana feminina, né? Acho legal isso também. E ela escreve, talvez a coisa que mais tenha me chamado a atenção é que ela escreve como pra gente comum ler. Gente comum, que eu quero dizer, não acadêmicos. Ela não escreve para receber prêmios da academia, embora ela fique feliz se receber, mas escreve para que qualquer pessoa possa abrir e ler esse livro. Logo no comecinho da introdução, tem um trecho que ela fala assim: quer escrever histórias que ignorem as fronteiras entre os gêneros, entre o escrito e o falado, entre literatura erudita e rimas de criança, entre Nova York e o vilarejo imaginário de Macondo, entre os Estados Unidos e o México. É verdade, ela quer que os escritores que ela admira respeitem o trabalho dela, mas também quer que as pessoas que normalmente não leem livros gostem dessas histórias. Ela não quer escrever um livro que um leitor não vai entender e se sentir envergonhado por não entender. Cara, isso aqui pra mim é uma das coisas mais importantes do mundo, porque vocês sabem que eu detesto livro que é todo cheio de erudição, que fala difícil, que usa palavras pouquíssimo usadas pelo vocabulário das pessoas no dia a dia. Eu tenho muito problema com esse tipo de livro, porque eu acho que ele afasta o leitor, em vez de aproximar o leitor, e acho que a literatura é muito maior que isso, que não precisa usar vocabulários específicos, estruturas complexas para dizer coisas profundas, e é exatamente isso que a Sandra Cisneros faz nesse livro. Ela escreve simples, mas o que ela consegue
tocar é muito, muito profundo, gente. Eu gosto bastante disso também. E tem também essa questão do fragmento, né? Que os capítulos são muito curtos e muito acessíveis também na linguagem. Ela fala que essas histórias dizem respeito à beleza, beleza que está lá para ser admirada por qualquer pessoa, como um rebanho de nuvens pastando sobre nossas cabeças. Ela pensa que as pessoas que estão ocupadas, tentando ganhar a vida, merecem pequenas belas histórias, porque elas não têm muito tempo e estão quase sempre cansadas. Ela tem em mente um livro que pode ser aberto em qualquer página e ainda assim vai fazer sentido para o leitor que não sabe o que veio antes ou o que vem depois. Enfim, gente, eu poderia destacar aqui 1 milhão de coisas, mas eu não quero também tirar o prazer de vocês de ir descobrindo, né, esse livro, descobrindo esses trechos tão delicados no meio dessas narrativas. Eu acho que ele diz muito aqui sobre essa experiência latino-americana e sobre a experiência das mulheres. Aliás, eu ainda não falei sobre isso, mas o livro é dedicado às mulheres, né? Então, ela tem claramente essa intenção de falar com essas pessoas, mas não só com as mulheres, e sim com todos os seus companheiros chicanos, que é como se chama, né, os mexicanos que vivem lá nos Estados Unidos. Uma última coisa que acho que vale destacar é que ela sempre demonstra, essa personagem Esperança e também a própria Sandra, né, querer sair desse lugar, sair dessa rua Mango e conseguir conquistar o seu próprio lugar, um lugar com condições mais decentes para se viver, porque afinal de contas ela sempre viveu em casas muito mal equipadas, casas sem a mínima infraestrutura, apertadas, pequenas, caindo aos pedaços, e de certa forma esse livro meio que convida, né, as pessoas a verem que dá para fazer diferente, ou melhor, que essa autora tenta trazer algum tipo de homenagem a essas pessoas que ainda têm essa esperança de sair desse lugar e conquistar algo melhor para elas, pelo menos para viver melhor, mais bem acomodado, nem que seja fisicamente, né? Tem um trechinho último que eu vou ler para vocês, que está na página 114, em que ela tá falando com uma outra personagem, a Sally, que passou por maus bocados ali no seu casamento, e ela diz várias coisas relacionadas a isso, essa busca por um mundo melhor, uma realidade melhor de vida. Sally, você às vezes deseja que não tivesse que ir para casa? Você deseja que seus pés um dia andassem e levassem você para bem longe da Rua Mango, bem longe, talvez seus pés parassem na frente de uma casa boa com flores e janelas grandes e escadas para que você subisse de 2 em 2 degraus até o andar de cima, onde um quarto estaria esperando por você. E se você abrisse o pequeno trinco da janela e desse um empurrão, a janela se abriria toda e todo o céu entraria. Não haveria vizinhos intrometidos olhando, nem motocicletas e carros, nem lençóis e toalhas para lavar. Só árvores e mais árvores e muito céu azul. E você poderia rir, Sally, você poderia dormir e acordar e nunca ter que pensar em quem gosta e quem não gosta de você. Você poderia fechar os olhos e não teria que se preocupar com o que as pessoas dizem, porque você nunca pertenceu a este lugar mesmo e ninguém poderia deixar você triste e ninguém pensaria que você é estranha porque você gosta de sonhar e sonhar. E ninguém poderia gritar com você se vissem você na rua no escuro, escorada num carro, escorada em alguém, sem ninguém pensar que você é ruim, sem ninguém dizendo que isso é errado, sem o mundo inteiro esperando que você cometa um erro, quando tudo o que você queria, Sally, era amar e amar e amar e amar, e ninguém poderia dizer que isso é loucura. Enfim, gente, foi uma leitura muito gostosa de fazer. É um livro que me surpreendeu positivamente, eu gostei muito de como ele se encaminhou, ainda que não seja um livro que prende a gente de uma forma ininterrupta, já que ele tem toda essa estrutura fragmentada, ele conseguiu me conquistar. Então, é um livro que eu recomendo, acho que vocês também podem gostar, se vocês gostam desse mesmo estilo de leitura que eu. Fica aí a dica desse lançamento e espero que vocês gostem também dessa experiência de leitura. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro ou se ficaram com vontade de ler, porque eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.